também, a joia pode ficar à vontade e a gente vai ficar aqui numa continuação do Oásis, né? Nós vamos fazer aí um pós-Oásis hoje, nós vamos receber a Flávia Vaz para trazer a mensagem para nós, em nome de Jesus. Se é para Jesus, tem que ser mais forte, meninas. Aleluia! Glória a Deus, que responsabilidade. Mas eu estou aqui atrás da cruz, amém? E abençoada e autorizada pelos meus pastores, Simon e Mirna, para estar aqui nessa noite, amém? Bom, abra sua Bíblia no livro de Josué. Quero ouvir um glória a Deus aí. Capítulo 1. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre Josué. E se a gente pudesse escolher um tema para a nossa reflexão, seria Josué, do deserto ao cumprimento da promessa. Amém? Você abriu? Posso ler? Eu vou ler aqui na minha versão, eu acho que vai aparecer ali, não sei se vai. A minha versão é a NAA, mas se acompanha como está na Bíblia. Eu vou ler ali, ótimo. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, versículo 2, Moisés, meu servo está morto, dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o rio grande, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Eu amo Deus nas especificações, né? Tinha que especificar o detalhe do detalhe. Guarda aí essa para você. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Simplesmente seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses, versículo 8, de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9, para a gente fechar essa primeira leitura. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Nessa noite, se eu fosse meditar especificamente nesses versículos, eu acho que eu seria redundante. E eu confesso que quando o Senhor colocou no meu coração de compartilhar sobre Josué, para nós, para essa semana, para esse tempo da nossa vida, eu fiquei, Senhor, mas o que eu vou compartilhar de Josué? Tem tanta coisa na história de Josué, tem tanta coisa na vida de Josué. E quando eu me preparava e eu li esses versículos, eu pensava, aqui já está tudo dito. Não tenho que explicar o que Deus já falou com Josué. Então o Espírito Santo ele foi me trazendo algumas reflexões. E nessa noite eu quero compartilhar um pouquinho do modelo de vida que foi Josué. Porque nós aprendemos ao longo da nossa vida com modelos. A Bíblia fala sobre isso, a ciência fala sobre isso.
A gente tem pessoas para as quais a gente olha e a gente observa o jeito delas viverem, a maneira delas agirem, e nós modelamos literalmente, a gente copia, e quando copiamos bons modelos, temos uma maior chance de termos bons resultados. Então, nessa noite, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre o modelo de vida de Josué, quem ele foi, que está ali nos versículos, nas entrelinhas do livro de Josué e de textos anteriores ao livro de Josué, que falam dessa jornada de Josué. Porque, literalmente, Josué, ele foi alguém que caminhou do deserto até a terra prometida. E não só entrou na terra prometida, mas, de fato, ele conquistou, entregou. E quando você vai lendo todos os capítulos do livro de Josué, você vê que ele não só entregou, mas ele estimulou cada tribo a edificar as terras que havia recebido. Então, assim, foi um trabalho muito completo, o qual Josué viveu, o que ele experimentou. Ele se torna um grande modelo para mim e para você, amém? Ele se torna alguém que a gente vai olhar e vai falar assim, meu Deus, como é que faz para sair do deserto, sair da escravidão e chegar na terra prometida? Mas antes eu quero falar um pouquinho com você sobre promessa, antes de falar um pouquinho mais de Josué. Porque talvez você está falando assim, mas promessa. Josué era claro, ele tinha uma promessa. E quando a gente lê só o capítulo 1, aqui, você vê que é Deus falando com ele, e Deus dá os detalhes do território que era para ele alcançar. Era a promessa de Deus para o povo dele, amém? Essa era a promessa. Havia uma terra onde o povo comeria leite e mel, viveria e cresceria naquela terra. Era a promessa do povo. E essa era a missão específica de Josué. Mas aí você pode falar, e eu, Flávia? Estou no ano 2023, né, Camila? Qual que é a promessa para mim? Eu sei que uns mais ousados aqui já sacaram aí no HD da memória e se lembraram de algumas promessas que você recebeu. Talvez uma palavra que você recebeu quando você era criança, que Deus te usaria em alguma área, para alguma missão específica. Talvez uma promessa de ter sua família salva, ou a prosperidade nas suas contas bancárias, ou a promessa de uma cura, eu não sei. Mas se você não tem algo na sua memória, eu quero te dizer, é só você dar um Google, você vai descobrir. A Bíblia diz que existem 8.810 promessas descritas na palavra de Deus. E dessas 8.810, 85% são promessas feitas pelo próprio Deus ao seu povo. Amém? Gente, fez diferença para você não? Porque para mim, quando eu descobri a quantidade... Então, se você não tem uma memória de uma promessa, não tem algo, eu tenho aqui uma lista. Pessoalmente, eu tenho uma promessa de Deus, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Existem muitas pessoas da minha família que ainda não reconheceram o nome de Jesus como o único nome pelo qual eles possam ser salvos. Essa é uma promessa. Eu tenho uma outra promessa, que eu e a minha casa, os meus filhos, eles serão como coroas na minha cabeça. E eles servirão ao Senhor. E eu ainda estou nessa jornada, amém? Eu tenho uma promessa, que a visão que Deus me entregou para guardar uma geração, ela vai alcançar milhares de pais. Eu estou caminhando nessa promessa, mas eu ainda não completei. E a vida de Josué me inspira poderosamente. Se você não tem uma promessa clara, nessa noite, quando você sair daqui, você vai pesquisar a Bíblia e você vai achar pelo menos 3 promessas, para que você tenha um objetivo pelo qual viver. E você possa perseguir, porque Josué, ele sai do deserto. A Bíblia diz que provavelmente alguns comentaristas bíblicos e o curso de teologia presente aqui,
pode levantar a mão se eu falar bobagem, viu? Diz que provavelmente Josué ele foi treinado militarmente entre o exército de Faraó no Egito. Josué ele atravessa com Moisés e ele acompanha toda a jornada que Moisés viveu no deserto, até o momento em que Moisés morre e ele entra na terra prometida, onde começa esse texto que a gente leu aqui. Deus reforça com ele a palavra que antes já havia sido dita, porque antes, quando Moisés percebeu que ele já não tinha muita força, ele disse: Deus, eu não vou conseguir pelo que parece, levanta alguém. E Deus diz: existe um homem, Josué, ele tem o meu espírito. Só isso que Deus fala sobre ele. Ele tem o meu espírito, com E maiúsculo. E a ele você vai passar tudo aquilo que eu orientei a você, porque é ele quem vai fazer o povo cumprir, viver as promessas que eu fiz a eles, amém? Então nessa noite eu estou fazendo aqui uma introdução, porque eu estou estudando Josué no mês de março, e eu estou lendo, e Josué é muito particular para mim, porque foi o primeiro livro da Bíblia que eu li todo. Eu era uma jovem num retiro de juventude, adolescente e juventude, eu me lembro desse dia como se fosse hoje. Na época, eu era pastoreada pelo pastor Marcos Gregório, do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, que nos enviou para essa casa 19 anos atrás. E ele fez uma ministração sobre esse texto de Josué. E eu voltei para casa, viu, galera do Grow? E falei, eu quero entender Josué. E eu comecei a ler cada dia um capítulo. O que eu faço hoje? O meu devocional é esse. Eu escolho um livro da Bíblia para ler e eu vou lendo cada dia um capítulo. E foi o primeiro livro da Bíblia que eu li. E eu saí dali com uma característica, porque eu olho para Josué e ele é um conquistador. Se a gente falasse assim de uma marca forte no DNA de Josué, ele é um conquistador. Ele é alguém que tem várias virtudes, a gente vai conversar sobre isso, mas a principal é que ele é determinado a fazer cumprir aquilo que Deus disse que faria. Amém? Tem alguém aqui que nessa noite tem esse coração? Eu não estou falando de você realizar ações pessoais somente, não. Eu estou falando de você fazer cumprir tudo aquilo que Deus falou. Tem alguém aqui, irmão? Vou falar igual minha pastora, eu não estou sozinha aqui não, né? Tô não? Então vamos lá. Nessa noite eu queria compartilhar com vocês alguns... Estou te dando trabalho. Alguns aprendizados que eu tenho aprendido. Eu estou agora já quase no final, dia 31, acaba a minha leitura do livro de Josué. E eu estou relendo essa história, né? Eu já fiz isso algumas vezes, mas eu quero compartilhar com vocês alguns aprendizados que Josué me ensina. Eu vou deixar os textos aqui para você, não vou conseguir ler tudo por causa do nosso tempo, mas eu vou explanar e eu vou deixar essa tarefa de casa. Se você quer esse DNA, se você quer modelar Josué, você precisa ler esse livro. Você precisa olhar para as escrituras e entender o que aconteceu com esse rapaz. Porque ele saiu um rapaz, mas ele se torna um ancião que cumpre exatamente tudo aquilo que Deus havia dito a ele. E de fato ele consegue dizer, Deus cumpriu a sua promessa. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você, e eu tenho aqui como uma referência de texto para você depois olhar lá, é que ele tinha uma característica. Ele era fiel no servir. E eu escolhi Êxodo 17, de 7 a 9, só como uma referência para você. Se você quiser dar um print aí, depois você vai estudar em casa. Esse texto aqui é um momento em que Moisés, ele designa Josué para cuidar dos amalequitas. Os amalequitas eram um povo que dava trabalho para Deus, não era isso? Muito.
E Deus, aqui, Êxodo, Josué ainda não estava na terra prometida, entrando não. Ele ainda era um servidor. Pouco se fala dele, mas ele estava sempre servindo. Então a primeira coisa que eu aprendo com Josué, e eu quero compartilhar com você, é que Josué, ele se colocava no lugar da utilidade. Ele estava ali, a Bíblia diz que ele era servidor, a gente leu de Moisés, ele servia. Então Moisés precisava de alguma coisa, Deus precisava de alguma coisa, estava Josué por perto para ele dizer, por favor, me ajuda, pega aquele copo de água. Por favor, me ajuda, organiza aquelas cadeiras. Olha, né, eu tenho aqui uma pessoa que precisa de ser discipulada, você pode discipular ela para mim? Eu estou precisando de ajuda com ela. Eu tenho agora um ministério que precisa de pessoas, né? Existe uma necessidade hoje de diagnósticos muito grande. Eu preciso de profissionais e pessoas com coração no reino que sejam missionários para trabalhar na inclusão dentro da igreja. Quem era Josué? Ele era a pessoa que se apresentava. Amém? Então a primeira coisa, porque lembra, a gente está aqui para aprender com Josué. A gente não está aqui lembrando do que Deus disse para Josué. A gente está lembrando do que Josué fez. E eu creio que autorizou Josué a viver tudo o que ele viveu. Ele era um servidor fiel. Depois, aqui em Josué 1, ele começa a ser chamado para se colocar como líder das batalhas. Mas antes, ele era um servidor, ele era um servo. Ele não aparecia, ele não estava no púlpito com o microfone na mão. Ele não era o líder do ministério. Mas ele era aquele que fazia os propósitos de Deus funcionarem. Onde tinha um problema que era da ordem de Deus, Josué, ele estava disposto a ser aquele que ia resolver. Amém? E o Espírito de Deus, ele está chamando a gente nessa noite. Talvez a gente está aqui, né? E eu não estou falando para você, eu estou falando para mim. Porque às vezes, e eu já me peguei vários momentos da minha vida assim, por um tempo você foi servidor. Mas aí o tempo passa, às vezes você se magoa, às vezes o ego mesmo sobe, você se sente tão importante, né? Uma pessoa assim, eu já fiz tanta coisa, já sou. E aí você esquece que ser um servidor fiel não é para uma fase da sua vida. Sabe aquela mentalidade capitalista que diz assim, quando você era pobre, agora que você é rico? Em Cristo não é assim. Em Cristo, maior sempre será aquele que serve. Amém? E louvado seja Deus, sabe? Eu tenho orado para que essa noite, a unção que está sobre essa casa, sobre os nossos pastores, ela seja mais uma vez ativada em nós como ovelhas. Porque nós temos esse exemplo em casa. Nós temos esse exemplo dos nossos pastores. Até hoje, há 19 anos que a gente caminha aqui e que eu vejo Dona Mirna sempre, ela está aqui, mandando fogo no inferno, mas ela está pintando parede, ela está consertando fio, ela está pegando o menino no colo, ela está servindo. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você, como eu, na sua caminhada, se esqueceu que servir é o DNA dos filhos de Deus. E talvez a posição que nessa noite você precisa pegar de Josué, porque eu vou falar algumas aqui, é essa. Se colocar de novo nesse lugar de estar ali, onde está Moisés, está Josué. Moisés, ele ia para o monte, ele ia para a tenda, estava lá Josué dando a retaguarda, para que tábuas da lei fossem dadas, para que negociações espirituais fossem feitas, e o Senhor fala comigo e com você nessa noite, amém? O Espírito de Deus está falando com você, irmão? Segunda coisa que eu aprendo com Josué e que eu trago para a minha vida, ele honrava os seus antecessores. Josué 1, de 13 a 15. No versículo 9, de 1 a 9, quando Deus chama Josué e fala o que a gente leu aqui, que agora Moisés morreu. Agora
é com você, Josué. Agora você tem a liderança. Você tem o cetro de líder. Agora você vai ter que falar diretamente com o povo, vai dar as ordens, vai direcionar. Gente, no versículo 13, primeira fala de Josué, as primeiras, né? Porque começa ali no versículo 10, que Josué vai falar com o povo quando ele vai anunciar o que vai acontecer daqui para frente. A fala de Josué é assim: assim como Moisés ordenou, assim faremos. Assim como Deus foi com Moisés, assim será conosco. Quando eu reli no início desse mês o livro de Josué, comecei a reler, eu agarrei nesses 2 versículos, 3. Eu acho que foi uma das principais revelações que eu tive nesse novo momento de ler o livro de Josué. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque é até natural. Todo líder que é líder, ainda mais alguém, um conquistador como Josué, o cara, você vai ver aqui, você que não conhece. Você vai ver o que o cara fez. Ele arregaçou da linguagem, que não é dos nossos filhos mais, né? Porque às vezes eu falo massa achando que é uma coisa nova, e eu já passei há muito tempo, porque massa ninguém sabe de 15 anos o que é. Mas Josué, ele arregaçou, ele fez de tudo. Só que quando ele tem a primeira oportunidade de falar, isso segue ele, porque não é só ali em Josué 1, ele vai continuar falando desse jeito. Ele honra Moisés. Ele poderia falar: ó, gente, agora Moisés morreu, é comigo o negócio, vocês vão ter que responder para mim. Porque de fato iam. Mas depois você lê, vale a pena. Quem está lendo Josué aqui comigo, gente? Diz, gente, só levanta a mão, não diz. Eu! Isso aí, você vai aprender muito. Sabe o que acontece? Ele diz o seguinte: eu vou cumprir o que Deus tem para mim, mas nunca desonrar aqueles que vieram antes de mim. A fala de Josué é falar para o povo que o mesmo Deus que caminhava com Moisés, agora vai caminhar com eles. É o mesmo legado, é a mesma missão, amém? Flávia, e onde você quer chegar? Nós vivemos hoje num tempo de uma guerra ideológica gravíssima. E quando você vai estudar essa ideologia cultural desse tempo, uma das grandes questões aconteceu há tempos atrás, é exatamente um posicionamento onde você desonra o que existia para ser alguém que vai sacudir e fazer tudo novo. Inclusive, gênero, sexo e tudo. Você desonra tudo. Porque você quer ser alguém que vai ter um novo. Então, você quer liberdade. Você quer revolução. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem um novo. Amém? Mas o novo que não guarda, que não conserva o básico daquilo que os seus antecessores fizeram, ele não está autorizado por Deus a prosperar. Eu não sei quem são os antecessores da sua vida. Quando eu estava montando esse passo a passo, eu pensei em colocar líder, mas Deus falou comigo: líder limita. Lhe prometeu. As mulheres e as crianças podem ficar nas terras. Você conquistou aqui sua terra? Deixa suas mulheres e as suas crianças. Mas todos os valentes, todos os homens, eles vão continuar. Até que todas as promessas, cada tribo esteja ocupando a sua terra, a sua promessa. Ninguém vai retroceder. Gente, que coisa linda. Sabe o que é isso? Talvez você está avançando. Você já conquistou tantos sonhos. Talvez na sua história, sabe, algumas promessas, elas já se cumpriram. Quando as pessoas olham para você, elas podem falar que você é quase como Josué. Uma conquistadora, um conquistador. Mas tem gente da tua família, gente da tua casa, gente da família Missão, que é a tua família, amém? Porque nós somos da tribo de Judá, mas somos daqui, ó, da família Missão, amém? Então tem gente perto de você que ainda não conquistou todas as promessas.
E eu preciso dar uma palavra para você. Não é hora ainda de você parar. Porque tem gente perto de você que precisa que você peleje com ela. Lute com ela. Tem gente perto de mim, de você, que precisa daquilo que você já alcançou. Talvez você já alcançou influência, inteligência, capacidade. Talvez você já alcançou paz, mas tem gente perto de você que está em angústia. Irmão, o que Josué disse foi, peraí, você vai desfrutar, mas por enquanto, você que é valente, você vai continuar junto. Até que essas pessoas alcancem aquilo que Deus lhes prometeu. Isso tem feito a minha vida mudar. Porque às vezes, principalmente se você tem um perfil de fazer, você vai, não é maldade intencional, é maldade natural. Você vai, aí você não olha para o lado, você não vê quem está perto, você não vê quem ficou para trás. E nessa noite o Espírito de Deus está falando para mim e para você que a gente precisa olhar para Josué. E aprender com Josué, porque ele foi incrível, mas ele não deixou o povo abandonar um ao outro. Ele ensinou a cooperação. Quarta coisa que eu aprendo com Josué. Ele cumpria a palavra empenhada. Josué 6:22 conta a experiência dele com Raabe, a prostituta. Existem outras. Tem um outro texto mais à frente em que vai falar da aliança que foi feita com o rei. Ele foi pego por esse rei. E ele se comprometeu. Gibeonitas. Sabe o que Josué faz? Mesmo sendo uma situação até delicada, aquilo que ele empenhou de palavra, ele cumpre. Então ele disse para Raabe que se ela protegesse os espias que foram lá verificar Jericó, que ela seria poupada no dia que eles tomassem a cidade de Jericó. Gente, no dia que Jericó é tomada, Josué, é esse texto aqui que eu marquei para você. Ele diz, lembra de Raabe. Lembra do que você falou para Raabe, amém? Olha que Deus está falando comigo, com você. Lembra da palavra que você empenhou. Lembra daquilo que você prometeu. Porque às vezes a gente faz isso com Deus, a gente faz isso com as pessoas. Quando você está no afã de ter resultado, você sai falando um monte de coisa que você vai fazer. E aí na jornada você acaba largando no caminho. E nessa noite Deus está falando para você, não é perder tempo voltar e ser fiel na palavra que você empenhou. Isso é se alinhar. Isso é receber autoridade. Para que essa sucessão de bênção e de cuidado e de favor de Deus não seja requerido contra você, porque você está sendo fiel. Não que tudo que Josué viveu é por mérito dele, mas ele é um exemplo para mim e para você. Eu sei que foi a bondade do Senhor, amém? Eu sei que foi o propósito do Senhor, mas Ele me inspira, Ele me ensina. Eu quero ser como Ele. Ainda que eu não alcance em vida todas as promessas que Deus me entregou, eu quero ser como Josué. Essa é uma decisão para a minha vida. Outra coisa, ele ouvia atentamente as estratégias. Gente, uma das coisas fantásticas quando você lê o livro de Josué é perceber como Deus dá estratégias loucas e muito detalhadas. Deus, ele fala assim com Josué, daqui e ali, faz assim. Vai lá em Ai, na primeira vez que foi em Ai, não toque em nada. Aí Acã, que foi um distraído, foi lá e catou umas coisinhas e pôs na sacola. Foi responsável pela única derrota que Josué teve, que não foi derrota dele, porque não foi ele que desobedeceu, então eu não conto na minha contagem. Eu digo que Josué não sofreu derrota, amém? Mas Deus fala assim, agora que descobriu, já limpou todo o cenário, volta lá em Ai que eu vou dar Ai para vocês. E Deus fala para Josué, agora pode pegar despojo. E Josué entra
E Josué faz como Deus mandou fazer. Deixa eu te falar, para mim, para você hoje, talvez não tenha um ai e não tenha um despojo, mas tem um recado aqui. Qual o recado? Faça como Deus mandou fazer. Deus é muito específico. Infelizmente, a gente às vezes demora muito tempo para compreender que a vontade de Deus é que Ele seja muito claro com a gente nos detalhes da nossa vida. Deus às vezes vai dizer para você, filha, agora é hora de avançar. Outras vezes Ele vai dizer, filha, agora é hora de você ficar onde você está. Se for necessário, você volta atrás. Você pode ter um monte de plano. Mas eu quero que você desfaça os seus planos, porque você tem que me obedecer, porque eu estou vendo o futuro, eu sei de tudo. E nessa noite, há um clamor no meu coração muito especial, que você comece a buscar a presença de Deus a ponto de ouvir detalhes, desenhos, receber verdadeiros downloads. Sabe o que é download, não sabe? Aquele negócio que você baixa lá, está na nuvem lá do céu, você baixou. E que você volte à presença de Deus em todo o tempo para você checar se você não está desviando, se não perdeu alguma coisa do detalhe da estratégia que Ele tem para você. Porque Deus tem. E muitas vezes a gente fica igual o povo ficava no deserto, rodando. Já viu aquela sensação? A sensação do povo no deserto é completamente diferente da sensação de Josué tomando a terra prometida, porque ele vai igual um trator. Igual um trator, ele ouve a direção, anota os detalhes da direção e passa para o povo e vai. E sucesso. E as coisas acontecem. Então eu estou fincando aqui, porque talvez o que precisa ser diferente na sua vida a partir dessa noite, para que você tome a tua promessa, para que você viva aquilo que Deus prometeu, seja ser como Ele, fiel a todos os detalhes. Olha que curioso. Olha como a gente está aqui dentro de uma unção mesmo. Porque nós pertencemos a essa família, amém? E o que nós estamos vivendo nesse tempo, com essa obra, com isso aqui que a gente está vendo hoje, é uma promessa que Deus fez aos nossos pastores há 26 anos atrás. E eu tenho certeza que durante a caminhada houveram muitas propostas que tirariam os nossos pastores e a liderança dessa igreja do desenho que Deus havia dado. Isso aqui é o maior improvável, o lugar mais improvável de se ter uma igreja seria esse lugar. Mas Deus que prometeu, Ele está cumprindo. E eu sei que os meus pastores têm desafios, porque todos nós temos, se não for essa cruz. Mas eu também sei o quanto eles negaram propostas. O quanto eles permaneceram com o que ouviram do céu. Então, irmão, irmã, você que está aqui, talvez você veio visitar e você falou, meu Deus, quem é essa menina que colocaram aí hoje para pregar? E você veio aqui só para ouvir isso, porque talvez você recebeu uma estratégia que não foi nem de Deus diretamente, mas foi da boca do seu pai, da sua mãe, de um conselheiro, de uma pessoa honrável. Essa pessoa te deu uma instrução e você ignorou. E eu sei que o Espírito Santo, ele pode te lembrar agora, para que você se alinhe. Porque tudo na nossa vida, diferente de Josué, Josué tinha uma palavra, mas ele ainda não tinha a revelação que nós temos. Nós já sabemos o nosso final. O Apocalipse, ele já foi revelado. Você está em Cristo, você vai viver eternamente. Então, assim, a gente está num grau de vantagem. Josué, ele tinha porção do Espírito. Nós temos o Espírito abundante em nós. O Espírito que fala. O Espírito que comunica as verdades de Deus. Então, nessa noite, vamos corrigir. Você quer tomar a tua terra prometida? A unção que está sobre esse lugar, ela vem pela barba e cai sobre a cabeça.
O que está acontecendo aqui concretamente é algo que se manifesta na minha e na sua vida, nas promessas que Deus tem para nós, amém? 6, ele caminhava no sobrenatural. Eu escolhi aqui Josué 6, de 12 a 21, que é o momento em que ele toma Jericó. Mas eu anotei aqui vários sobrenaturais. Ele viu o mar vermelho se abrir. Ele experimentou a provisão no deserto, o maná. Ele viu o sol parar, né? Que hoje tem uma questão sobre isso, porque a gente, quando estudou, conheceu que quem para objetivamente é a terra de rodar, né? Mas a gente aceita que o sol e a lua pararam, amém? Ele viu isso e a Bíblia diz que nunca mais se fez isso que Josué viveu. Gente, presta atenção no que Deus está falando aqui. Ele atravessou o Jordão com a estratégia específica. Eram sacerdotes com a arca na mão. Quando eles pisaram na ponta do rio, o mar abriu. Ele caminhava no sobrenatural, porque ele acolhia as estratégias. Olha só como tem uma sequência. Deus falou com ele, a primeira grande cidade que ele precisava tomar, uma das mais desafiadoras e importantes, era Jericó. A tomada de Jericó seria o que foi uma referência. Ia começar a acontecer o que aconteceu. O povo começou a falar, esse cara aí, o Deus que está com ele, ninguém segura. O Deus que está com esse cara é perigoso. Ele destrói mesmo. E Deus dá uma estratégia para ele, a tal das 7 voltas. Quem aqui já deu 7 voltas em algum lugar, gente? Eu já dei. Não fica com vergonha de levantar a mão, não. Tá vendo como é que você não caminha no sobrenatural? Peguei você agora. Porque você é coisa de doido isso. Eu vou dar 7 voltas, eu dou. Se Deus me mandar dar 7 voltas, eu dou. Amém? Se Deus me mandar marchar, eu marcho. Se Ele me mandar tocar a trombeta, eu toco. Se Ele me mandar gritar, eu grito. Porque ele tinha capacidade de confiar que ele não era desse mundo mesmo, não. Então Deus deu uma estratégia para ele inexplicável. E ele é fiel, ele caminhou, ele experimentou. Isso eu quero para a minha vida, eu quero isso para a minha vida. Às vezes Deus vai falar para você assim, começa algo. Faz isso aqui, você não tem um real para fazer. Às vezes você não tem um apoio para fazer. Mas se for Deus falando, e cheque com seus líderes, é uma boa referência para você saber se não está realmente, se a sua loucura é do céu, amém? Mas se tem confirmação, meu filho, deixa eu te falar, talvez isso é para você. Tem uma coisa inexplicável que Deus está te mandando fazer. Às vezes o inexplicável é, larga isso aí. Eu tenho um outro lugar para você ir, é um outro caminho para você fazer. Aí todo mundo vai falar assim, mas como você vai viver do quê? Como é que você vai abandonar tanto tempo, uma carreira? Já ouviu isso? Deixa eu te falar, não estou dizendo para ninguém abandonar a carreira, em nome de Jesus. Tá? Mas se Deus estiver dando uma direção para você, caminhe no sobrenatural. Talvez o sobrenatural aqui é para os jovens dessa igreja. Você tem um sonho sobrenatural. Sabe qual é? Trabalhar na NASA. Seu sonho é ganhar o maior número de... ser o evangelista de juventude do ano de 2025. Esse ano que é desafiador. Mas deixa eu te falar, se é esse o sobrenatural que Deus está mandando, que está falando no seu coração, ouça as estratégias que Deus tem dado e avance. Assim como Ele foi com Moisés, assim como Ele foi com Josué, assim como Ele foi com Simon e Mirna, assim Ele será com você. Amém? Toma essa palavra, jovem. Jovem de idade, jovem de alma. Toma essa palavra, porque Deus te fez para viver caminhando no sobrenatural. Sobrenatural para mim, para você, é para ser uma realidade mais comum do que tem sido. É para ser algo mais palpável do que tem sido. Pode deixar que eu já estou caminhando, amém?
A gente já está caminhando para o fim, daqui a pouquinho a gente acaba. Outra coisa, ele era um conquistador determinado. Ele era aquela pessoa que não aceitava coisa assim, sabe? Tipo, eu já fiz isso aqui, tá bom. Deus falou que tem tudo. Deus falou que ele não vai só salvar, mas ele vai também usar. Deus falou que vai fazer uma coisa gloriosa na vida desse menino. Aí o menino só está salvo, você fica satisfeito. Josué não era assim, não. Esse texto que eu coloquei para vocês, Josué já tinha caminhado uma renca, um monte, não foi pouco não, de conquistas. Ok? Mas sabe o que acontece aqui? Ah, não, peraí, eu estou antecipando. Esse texto vai dizer que ele derrotou 31 reis. E aí depois a gente vai ver no próximo que ainda tinham 7 tribos que não tinham terra. Ou seja, o cara era o cara. Diz que Moisés derrotou 2 e ele 31. Sabe, é aquela perspectiva de que eu vim nessa vida para fazer a coisa acontecer. Sabe não ter preguiça? Eu confesso que eu olho e falo, meu Deus, eu fico analisando, não sei se você lê a Bíblia assim, naturalmente, porque às vezes eu vivo uma semana como essa que eu vivi. Chega amanhã, eu estou cansada, estou pensando, Deus, vai ter férias na próxima semana? Josué não tinha essa mentalidade não, a mentalidade dele era, eu tenho uma missão. Eu não estou falando que você não deve descansar. Eu estou falando de uma mentalidade de alguém que entende que não é porque conquistou 2 que não vai continuar fazendo o que precisa ser feito. Ele tinha uma mentalidade de conquista e ele ia. Sabe o que? Não sei se isso acontece com você. Às vezes, quando a gente começa a fazer algumas coisas na vida que elas parecem que estão dando certo, a gente aceita e fica confortável. E Deus está falando para mim, para você, que não precisa ficar confortável, não. Você está na terra, a terra é lugar de trabalho, irmão. É para você começar a avançar, continuar fazendo, até que você tenha de Deus o stop, para aí. E isso está no DNA de Josué. Ele era essa pessoa com essa mentalidade. Era aquele que inspirava quem estava do lado dele. Ele inspirava os amigos e ele amedrontava, aterrorizava os inimigos. Porque os inimigos olhavam para ele e foi uma confusão. Quando você lê, que eu sei que você vai ler o livro de Josué, você vai ver que os reis começaram a tentar fazer motim porque ficaram em desespero. Esse cara, ele está decidido, ele vai fazer. Outra coisa que eu dei uma antecipada aqui, mas que cabe para mim e para você. Ele completava as missões. É isso que eu quero falar. Ainda que faltavam 7 tribos sem a terra. E Josué, no capítulo 18, de 2 a 10, e depois de 24 a 28, ele chama os responsáveis pelas tribos e fala assim, até quando vocês vão ser negligentes? Vocês estão animadinhos com o que os outros conseguiram, mas ainda tem terra para ser conquistada. Josué chama a atenção, por quê? Porque ele tinha uma característica nele. Deus não falou para ele que ele ia conquistar algumas terras para algumas tribos. Deus havia dito que era para entregar todas as terras prometidas detalhadamente a cada uma das tribos. E aí ele começa uma confusão, porque o povo, né? Eu às vezes sou assim, não sei se você é assim. Às vezes eu preciso de um Josué perto de mim para dizer, acaba o que você começou. Tá entendendo? Não precisa levantar a mão. Principalmente se você tem um perfil daquele sanguíneo, ou daquele meio apavorado, que é o fleumático. Ai, meu Deus, se eu fizer, não, será que vai dar certo esse negócio? O sanguíneo é porque ele pensa em 40 milhões de coisas e depois no meio do caminho ele se esquece de metade. O fleumático é porque às vezes ele pensa. Às vezes passou o tempo de fazer. Mas Josué não.
E nessa noite eu oro para que o Espírito de Deus me use como um Josué na sua vida. Para dizer, é para acabar o que você começou. Se fui eu que te mandei fazer e você está respirando ainda aqui nessa terra. Como diz nosso pastor, descansa no céu. Nessa noite você vai voltar para casa. Você vai pegar suas armas. Vai limpar elas, lapidar elas e vai voltar para o campo de batalha. Porque ainda tem 7 tribos que não tomaram aquilo que lhe é de direito. Amém? Estou acabando, Julinho. Ele manteve, 9, a lei de Deus. Aqui, a partir do capítulo 23, Josué ele já está se preparando, porque ele está entendendo que ele está chegando no final. E sabe o que ele faz? Todas as terras já foram distribuídas. Todo mundo já tinha entrado na sua terra. E diz mais, não tinha só entrado, já tinha construído, edificado, provavelmente plantado alimento para comer, construído casa para morar. Aí ele faz uma coisa, ele vai falar exatamente, eu quero ler esses 2 últimos trechos. Tem como colocar para mim? 23, de 6 a 10, rapidinho, eu prometo que eu não vou passar muito, ó. Já acabou meu tempo, Julinho. 2 minutos, Julinho. Ô, gente, vocês concordam com o Julinho? 2 minutos. Passa para mim rapidinho aí. Josué 23, de 6 a 10. Rapidinho. Tem como colocar? Ah, porque não está para mim ali. Ali só está o tempo, gente, que eu tenho. Vocês acreditam? Diz assim, ó. Portanto, esforçai-vos muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Vou pedir para o louvor vir. Vem, louvor, vem. Vem, louvor. Me ajuda. Ai, Jesus. Te amo, pastora. Não façais menção, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós, não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Versículo 8. Mas ao Senhor vosso Deus vos apeguem, como fizeste até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como vos prometeu. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que Moisés falou para Josué, lá no Êxodo. Aquilo que Deus repetiu para Josué, em Josué, não desvia. Tem um Deus, tem princípio, tem um estilo de vida, tem lei, não é de qualquer jeito. Você está em 2023, mas Deus não mudou os princípios. Homem continua sendo de uma só mulher. Mulher de um só homem. O jovem continua se mantendo puro e escolhendo uma vida sóbria. É por aí, eu não tenho mais tempo. Posso? Meu pastor falou aqui que eu posso. Mas deixa eu te falar isso nessa noite. É tempo da gente lembrar da lei de Deus. Eu preciso lembrar da lei de Deus dentro da minha casa. Eu não posso deixar os meus filhos, a minha vida. Talvez, irmão, você está aqui, você está deixando o barco correr de qualquer jeito, para qualquer lugar. Deus não muda. Pode estar no maior tempo de conquista da sua vida. Você precisa se lembrar que são as leis que protegem você. A fidelidade a quem Ele é, ao que Ele estabeleceu, os mandamentos. Flávio, eu não sei quais são as leis. Lê os 10 mandamentos para começar, está ótimo. Não mente, não rouba, não adultera. Nessa noite, porque o tempo inteiro você vai escutar: santificai-vos hoje, porque amanhã
o Senhor fará maravilha no meio de vós. Deus tem tanta coisa para fazer, mas a gente precisa santificar a nossa vida. A gente precisa pegar carrapicho. Dói, eu sei, mas precisa. A gente precisa consertar dentro da nossa casa. Eu vou falar uma coisa para você, às vezes eu olho para minha casa e eu falo, meu Deus do céu, por onde que começa? Mas mesmo que pareça um desafio, começa. Não olha para a gente que vem aqui cantar, ensinar, fazer link, servir e acha que a gente não precisa fazer isso. Não, todo mundo precisa, eu e você, nossos pastores e você, os músicos lindos, abençoados e você. Precisamos continuamente purificar, santificar. Porque a meta final de toda promessa, sabe qual é? Parecer com a matriz que se chama Jesus Cristo, primogênito. E por último, Josué, ele deixa um legado, amém? Eu quero isso para a minha vida, você quer? Assim como Moisés, Josué, nossos pastores, tantos homens e mulheres têm deixado um legado. Josué 24, de 29 a 31. Você pode ficar de pé. Eu vou ler esse texto. Diz assim: depois destas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos e foi sepultado na sua própria herança, em Timnat-Será, que fica na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. E Israel, versículo 31. Senhor, eu quero ouvir isso sobre a vida dos meus filhos. Senhor, eu quero ouvir isso sobre a vida daquelas pessoas que passaram pela minha história, aqueles que eu chamo de discípulos, Senhor. Aqueles que eu ensinei no Teu nome, aqueles que eu toquei no Teu nome, Senhor. Senhor, eu quero ouvir que Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que conheciam todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Ele não só conquistou exatamente tudo. Ele não só fez valer, porque entende o que tem a ver com a promessa. Quando a promessa se cumpre, quem recebe glória é o Deus que fez a promessa. O povo todo ficou abismado que aquele de fato só podia ser o único e verdadeiro Deus, porque não era explicável o que Josué viveu. Mas ele guardou a lei de Deus, e quando ele morre por muito tempo, aqueles que conheciam o legado de Josué, eles se mantiveram fiéis. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Você vai ouvir essa canção. Deus tem falado muito comigo através dessa canção em Josué. E se você quiser sair do seu lugar e ver esse altar como uma atitude, a gente vai se posicionar, amém? Pedindo ao Senhor que a mesma graça que alcançou Josué, a unção que está na vida dessa igreja, dos nossos pastores, ela seja ativada sobre nós nessa noite. Você pode sair do seu lugar, se você puder e quiser. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Aleluia. Não estou sozinho. Vem, Josué. Tu estás comigo. Deixa o Espírito selar. Porque agora é com Ele, completamente com Ele. Guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo
eu quero convidar você a vir aqui à frente. Se você é jovem, essa palavra falou o seu coração. Tem sonhos, ou talvez você está lidando com um momento de dor difícil. Vem aqui, vem. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Te louvar por Josué. Ele foi um homem, mas ele é um exemplo para mim e para minha igreja, para os meus irmãos. Eu quero te louvar pelos nossos pastores, por tantos homens e mulheres que têm recebido uma promessa e têm avançado em fazer cumprir aquilo que o Senhor falou nessa noite. Eu quero te pedir de uma maneira especial por cada pessoa que está aqui na frente. O Senhor passa aqui um scanner. E o Senhor sabe o que acontece. A tua palavra é viva, é eficaz. O teu Espírito se move no nosso meio. Então batiza-os. Senhor, batiza-os com o mesmo Espírito. Diz a palavra que havia sobre Josué. Não eram habilidades simplesmente, mas ele tinha o Espírito. O Ruá Elohim. Que o teu Espírito ative, batize, renove. E lembre, encoraje, cure, transforme, levante os teus filhos nessa noite, Pai, para que eles se posicionem. Eu quero orar por todos que estamos aqui, todos que estão nos seus lugares. Senhor, nos ajuda a fazer a parte que cabe a nós nessa grande missão chamada missão. Nesse grande projeto chamado Vida Cristã. Nos ajuda, segura na nossa mão, Paizinho. Nos faz lembrar que o mesmo Espírito que estava em Josué está em nós. E nos dá terras prometidas. Heranças que foram ditas sobre nós. Nós te agradecemos por tudo que vivemos em todo este domingo. E te pedimos que o Senhor nos acompanhe, tomados pela voz do teu Espírito que não cessa,
Aqui acaba agora no nosso Cronos, mas o Senhor está em nós, o Senhor continua falando ao nosso coração. Então, Senhor, completa. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Amém?